Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Psi de Norte a Sul, onde eu, Fernanda Malman, psicóloga clínica do Paraná, e eu, Jurandir de Sá, psicólogo clínico do Pará. O Psi de Norte a Sul é um podcast de psicologia, de terapia, em que a gente, dois psicólogos de diferentes estados e de regiões do Brasil, vamos discutir eventos que acontecem semanalmente na terapia. Aí a gente pensa um tema quente, que é o que é mais citado na terapia da semana, e traz aqui pro tema do podcast. Então, cada episódio, cada tema, tem esse carinho de tipo assim, olha, isso é o que tá bombando no momento, não é isso, Fê? Isso mesmo. E aí, falando sobre o episódio de hoje, né, Judy? Que foi eu que escolhi o tema. Imagina que tá na rua, distraída, e alguém para e te pergunta assim: como que você lida com os seus traumas? Chorando. Tipo assim. Explodindo. Então, assim, como eu quero que as pessoas ouçam esse podcast, acho que a gente tinha que mudar o nome para vamos entender o trauma, acolhendo o trauma, decodificando o trauma, cuidando do trauma. Vem, a gente não desiste do tema, hein? Porque só a gente aqui, ó, pra gravar, as resistências já estão múltiplas, menina, na hora de dar o play, trava tudo, a voz não... Então, assim, as resistências para falar de trauma, que a gente vai discorrer sobre isso durante o episódio, inclusive, elas já estão acontecendo daqui, tá? Então está sendo difícil para nós, locutores, gravarmos esse episódio. Então vamos junto nessa, né? Vamos dar a mão, assim, ninguém solta a mão de ninguém na prática. E aí. Vamos defender a ideia de entender o trauma, porque eu acho que tem muita coisa interessante que as pessoas não entendem que é trauma. E aí sofrem muito, normatizam muita coisa, se ajustam e adaptam, às vezes, a cada situação, né? Que nem precisava, porque não entendia muito bem a motivação e tudo mais. Então, é um tema denso, mas é um tema importante. E a gente vai tentar falar, né, Fê, da melhor forma possível. Isso aí, sobre isso, entender o trauma, né? Sim. Então, Júlia, já que foi algo que eu propus aí, acho que vamos começar e a gente vai no nosso esquema, né? You go, girl. Bom, isso aí. Então, falando sobre trauma, eu acho que é um tema muito, de certa forma, polêmico, mas é um tema que mexe muito internamente com as pessoas, né? Falar sobre essas dores, sobre o quanto certas vivências que ocorrem, né, durante a nossa vida, nosso desenvolvimento enquanto pessoas, trazem realmente esse impacto tão grande para nós que se torna, assim, um evento que muda a nossa percepção de mundo, em que a gente precisa de um ajustamento e precisa, sei lá, sobreviver a uma situação que foi muito difícil, né? Então, é muito comum falar sobre isso em terapia e a gente vê o quanto de sofrimento que isso traz realmente, né, Judy? Então, a escolha desse tema foi realmente no sentido de que a gente possa colocar uma luz sobre isso e realmente mostrar o quanto de superação que a gente consegue alcançar quando a gente trabalha esses traumas mais ativamente e vai para um lugar de cura, né? O quanto a libertação que acontece aí na terapia quando realmente esses traumas são trabalhados. Então, como que te chega aí falar sobre isso? O que você observa? Como foi essa semana de traumas aí na clínica? Que bom que você completou e assim, na clínica, né? Porque eu já tava começando a contar os meus. E aí, como é que foi essa semana de traumas? Eu digo, nossa, que bom que você perguntou. Eu tenho aqui uma lista. Vamos lá, tudo começou na segunda-feira. Sim. Não, mas assim, uma coisa que eu achei interessante na tua fala, Fê, e aí a gente já vai construindo essa desconstrução, né, das coisas, isso. Porque é tão comum ouvir na prática coisas do tipo, é muito comum levarem para terapia traumas, pessoas levarem seus traumas para terapia, ou os traumas serem um grande protagonista da terapia. Isso é verdade. A maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande de acessar os traumas mesmo na clínica de terapia, ou eu acho que assim, a maioria das pessoas, e eu até me incluo no meio, mesmo sendo psicólogo também, né? Do tipo, porque sou humano, que é, nossa, eu não sabia. Sabe, essa coisa do trauma ser uma descontinuidade da tua percepção. Eu tava atendendo uma cliente outro dia, que é médica, né?
E aí, num dos momentos contando coisa, eu falei sobre a minha perna dar um espasmo, né? Posterior da minha perna dar um espasmo. E aí ela virou e falou assim, você sabe que isso é ansiedade, né? E aí eu fiquei tipo assim, hã? Pra mim tinha a ver com ficar sentado. Assim, eu acho que ainda tem um pouco, né? A gente depois discutiu sobre isso, do fato de, né, a gente ficar muito tempo sentado e tudo mais. Mas eu achei muito interessante a forma em que ela falou do tipo assim. Ela falou assim: lembra um dia que você me falou de uma coisa que eu não tava vendo? E eu falei, lembro, né? Claro, eu sou psicólogo. Ela, então, isso que você tá me descrevendo parece ansiedade. Aí eu fiquei tipo assim. Que interessante, né? Que interessante, porque é esperado que a gente não consiga acessar isso. No último vídeo também que eu postei, né, falando sobre processos migratórios, o primeiro motivo que eu dou para as pessoas buscarem a terapia especializada em interculturalidade tem a ver com as defesas psicológicas, porque a gente sempre acha que vai estar numa situação melhor do que acha, do que realmente está, né? Ao mesmo tempo sente angústia, mas não consegue acessar. É muito complexo a camada do trauma. Então, é muito interessante porque, sim, nós terapeutas estamos vendo os traumas e trabalhando os traumas das pessoas, mas até na terapia as pessoas têm uma dificuldade de acessar, às vezes, essas experiências, né? Tamanha complexidade e mobilização emocional e energética que esse tema traz na vida de todas as pessoas, né? Incluindo a gente. Então acho que isso foi um ponto curioso, né? Do tipo assim, sim, é o assunto mais falado da terapia, só que de uma forma que a gente não fala muito abertamente sobre isso, porque senão aciona justamente, né, ainda mais as defesas, que é o que a gente quer trabalhar. Então, sim, eu acho que o assunto trauma, ele tem refinamentos e complexidades muito interessantes. Eu adorei o tema. Ai, que bom, Júlia. Então, acho que assim, te ouvindo me faz muito sentido que a gente, então, tente de alguma maneira caracterizar o que seria um trauma psicológico, né? Começando por aí e podendo também dar esse lugar de compreensão para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, em se identificarem naquilo que realmente talvez elas vejam nelas como um trauma, ou talvez coisas que elas não viriam até então como um trauma, sejam um trauma, né? E aí o que eu queria compartilhar de tudo aquilo que eu olhei, que eu pesquisei, enfim, sobre isso, né? É que o trauma é muito recente que o trauma psicológico seja visto dessa forma, com esse reconhecimento. Não é só porque pra gente tá montando o esqueleto, não tá acontecendo. Mas olha como a gente já tá ficando mocinho e o esqueleto já tá vindo natural, né? Amiga, é isso. Acho que te editando tu vai vir mais ainda, tu vai entender mais ainda. Sim. Vamos lá, peraí. Isso, toma sua água. Vamos. Um trauma psicológico é uma situação que, de alguma maneira, excede muito o que a pessoa é capaz de lidar naquele momento. Então, quando a gente pode falar assim sobre exemplos mais práticos, né, de desastres naturais ou uma situação de abuso muito violenta, essas são situações que, vamos dizer assim, o nosso cérebro, ele não consegue se adaptar a isso, ele não consegue realmente processar essa experiência. Que o desastre natural, por exemplo, ela não é uma situação necessariamente de violência específica de uma pessoa com outra, mas é uma situação muito violenta, né? Então, no sentido em que isso realmente excede o que a nossa psique, o nosso próprio corpo é capaz de processar. Trauma normalmente acontece na tríade entre é algo muito intenso, é algo muito repentino, tem uma rapidez e tem também tudo isso simultaneamente, né? E tem também a pessoa olhar ao seu redor, a sua rede, naquele lugar que deveria ser o suporte, e identificar que ela não tem, assim, nem por si própria a capacidade de compreender e elaborar aquela situação, ou a possibilidade de compartilhar isso com outras pessoas, né? Porque daí muitas vezes esses traumas se formam nas relações onde a pessoa deveria se sentir acolhida, compreendida, educada e não violentada, né? Enfim, de várias maneiras. Então acho que é interessante isso que a gente traz, né? Do repentino, do intenso e também do solitário que seria, né? Porque... exato. Por exemplo, quando você é assaltado, você só pensa em sobreviver, em sair daquela situação. Só que é um evento, ele é tão explícito
que ele é intenso, que ele te traz uma visibilidade muito grande, né? Então, eventos muito, né? O luto de alguém, ele é um evento intenso, muitas vezes repentino, mas que a pessoa, ele é explícito, então a pessoa consegue debruçar uma atenção sobre ele, a pessoa consegue colocar uma compreensão sobre ele. Por que eu acho legal a gente frisar que um trauma, ele ocorre a partir dessa experiência de repentino, de intensidade e de uma sensação de incapacidade da pessoa de construir uma resposta para aquilo? Porque isso pode acontecer em situações que seriam percebidas por outras pessoas como rotineiras e cotidianas, né? E aí a pessoa não consegue nem se autorizar a possibilidade daquilo fragilizar ela, porque como assim eu sou a pessoa que superei tal situação, tal demanda, como assim eu tô sofrendo por isso? Então é importante, né, assim, que é traumático para cada pessoa, né? Por isso que tenho medo quando as pessoas falam do mimimi, né? Porque cada um sabe a dor que tem. Então, acho que esse é um ponto interessante. Não só de eventos explicitamente ou conhecidos socialmente drásticos geram trauma. Às vezes o trauma é uma pessoa que diz que te ama incondicionalmente, mas ela não demonstra isso em atitudes, e aí você fica só com a oratória daquilo, e aquilo vai gerando um trauma, porque você vai se acostumando a nunca ter a coisa, porque ela nunca vem pro concreto, é sempre abstrato, né? Às vezes o trauma tem a ver com precisar ter feito uma universidade que não queria e ter precisado ter vivido aquela vida inteira que foi escolhida de repente pelos teus pais e tudo mais, e isso vir com uma carga muito. Isso também é um evento traumático. Então, existem essas sutilezas, né, Fê? Então, acho que é importante a gente pensar que isso também está no cotidiano e no rotineiro, para as pessoas conseguirem entender e dar até o carinho necessário, né? É sempre uma experiência que vai ser difícil e desafiadora para você. Então, ela precisa da sua atenção. Exato, e eu acho que uma coisa que me chamou muito a atenção de tudo isso que você está falando é realmente assim o quanto esse componente talvez de experiências que são diárias, né, vamos dizer assim, então falando sobre um ambiente familiar, eu acho que tem muita gente que traz isso para terapia, assim, de situações que tenham sido abusivas, que tenham sido de violência mesmo, e quanto isso é normalizado, até para que a pessoa possa aprender a sobreviver. Ela teve que aprender a sobreviver àquilo. Então, é muito difícil conseguir reconhecer mesmo, né, esse lugar como um lugar que foi traumático, que foi muito abusivo e que hoje traz muitas consequências que talvez ela nem consiga se fazer esse acompanhamento de isso aqui trouxe essa consequência, eu ajo dessa forma, eu sou assim nas minhas relações, eu tenho essa dificuldade às vezes talvez de me conectar com outras pessoas, de deixar pessoas novas entrarem na minha vida por conta disso que aconteceu comigo. Então, né, eu acho que esse é um ponto importante assim da gente frisar. Muito importante ver esse ponto. Gente, traumático é uma experiência subjetiva, né? Vivi uma coisa repentina, intensamente, sem suporte e sem repertório, sem linguagem para lidar com isso. E aí isso me consumiu, né? Isso é um trauma. Agora, a gente vai contar na terapia como que esse trauma se revela, né, enquanto terapeutas, porque se a gente está falando que um trauma vem coberto de defesas psicológicas, o trabalho do terapeuta também está sensível às expressões do cliente, né, de tentar entender quais são as expressões que são autênticas e saudáveis daquela alma e quais são os traumas disfarçados de pessoa, né? O trauma ali, a sombra, o complexo falando pela pessoa, como se fosse a pessoa acreditando que é ela que tá falando. Claro que sou eu, claro que essa é a minha opinião, sou eu que tô falando isso. Bom, trago algumas notícias polêmicas, né? O trauma, ele tem poder sobre nós. Então, eu acho que quero começar então o ping-pong trazendo o tema dentro de trauma, que é a lente.
o trauma, ele acaba se tornando não só uma experiência corporificada de dor, mas ele também acaba se tornando uma lente, uma forma de ver a vida e o mundo. E eu acho que isso é a coisa mais complicada, né? Você já deve ter interagido ou estado em momentos com pessoas que estão, por exemplo, muito paranoicas com alguma situação mal resolvida. E aí todo ato que você vai fazer de carinho, de afeto, a pessoa fica muito na defensiva, né? A pessoa quer dar um abraço e a pessoa acha que não, aquilo ali é porque, na verdade, aí começa a criar uma teia de situações. Isso é um trauma em ação. Quando tu acreditas que tu não tá dando, né, que você tá num lugar que não é o teu lugar, mas que você não consegue visualizar outras opções, que você não consegue se ver ocupando um lugar de destaque, por exemplo, na sua profissão e tudo mais, porque em algum momento te disseram que você não valeria a pena. Isso é uma resposta a um trauma. Então o trauma, ele molda a tua lente de viver a vida, né? Você vai deixar de ver a vida muitas vezes de uma forma mais ampla, de como ela realmente é, e vai passar a buscar nas experiências da vida coisas que combinem com esse trauma ou com essa experiência, porque é uma lente, né? Então você vai atrair pessoas que vão vibrar com isso que na verdade você quer aniquilar e tirar, né? Então o trauma, ele acaba virando uma lente. E é uma lente que tem domínio sobre você. Então, acaba virando uma lente, né, Fer? Então, a pessoa acaba não vivendo. E aí, sabe o que eu queria te perguntar? Eu lembro que você tem muito tempo, né, de estudo sobre essas reações, principalmente aqui na tua era da TCC, essa coisa das reações, emoções básicas, estímulo, resposta, né? Conta um pouco para os nossos ouvintes como que essa lente que o trauma proporciona pra gente faz com que os nossos comportamentos fiquem mais automatizados, né, a partir desse trauma, que são esses modos de luta, fuga, dissociação. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, por favor. É isso mesmo. Então, o que isso causa, né, Jude, é a nossa necessidade de sobrevivência vai fazer com que as nossas atitudes, a nossa maneira de nos adaptar a esse ambiente que trouxe essa necessidade por conta desse impacto, construa uma forma de falar, então, é assim que você conseguiu sair dessa situação. E aí o nosso organismo, não é que sem querer, né? É por querer mesmo, ele quer que você sobreviva. Mas sem se dar conta de que isso não funciona em outros momentos, que isso não é para ser generalizado, ele acaba fazendo esse processo em que a forma como você vai lidar com isso é X. Então, existem muitas formas de enfrentamento que a gente chama, que não necessariamente são enfrentamentos adaptativos, né? Assim, que seriam bons porque eles foram generalizados e eles não servem para toda a situação. Então, uma dessas formas é a evitação, né? É realmente assim, quando essa pessoa ela não quer entrar em contato com isso, qualquer situação que de alguma maneira possa fazer com que ela se lembre disso, cata outras coisas e sai correndo, né? Então, essa evitação, ela pode acontecer de várias formas. Eu realmente, assim, sair correndo, se retirar dessa situação... É uma fuga, né? Um desespero. Total, assim, é o se fechar, aquela pessoa que para de falar, aquela pessoa que fecha a cara, que não vai falar, que não quer, tipo assim... Silêncio total, ela tá totalmente tentando se proteger da quantidade de dor que aquilo causa, assim. Que interessante, então é possível fugir de uma interação sem sair do lugar, só se fechando. Total. Que interessante. Exato, total. Acho que esse é um daqueles óbvios da terapia que a gente sabe, mas que as pessoas não sabem tanto, né? Essa questão do tipo assim, é muito interessante. Uma outra forma de fugir de uma coisa difícil é também, eu percebo numa arrogância de ser o dono da verdade, né? Essa coisa assim de imediatamente a pessoa começar a ter uma palestra. Eu convivo com muitas pessoas teóricas, que são muito teóricas, né? Claro, eu sou uma pessoa muito prática e visceral, então é óbvio que as pessoas... Obrigada. Que as pessoas... eu não queria citar alguns nomes, mas começa com F. Sou eu mesma, obrigada. Bom, né, vamos acionar o arquétipo do sul, então. Mas
Mas eu acho que é interessante isso, por exemplo, o nosso podcast está crescendo com a estrutura, né? Mas aí tem a espontaneidade, enfim. Mas eu acho que esse é um ponto interessante. Então, dentro do fugir, não significa necessariamente que a pessoa tá consciente, né? Do tipo, isso vai me engatilhar, eu vou ter que lidar com isso, então já sei, vou me retirar daqui. Não, às vezes você tá falando com a pessoa, um assunto engatilhou e você nota no olhar dela, ela saindo da interação, né? Ela já se perdeu, assim, ela já entrou, ela tá na tua cara, na tua frente, olhando na tua cara, mas você sabe que ela saiu dali, né? Isso é uma evitação. Então é muito interessante. A luta também, né? Você trouxe da luta, eu acho que eu queria falar um pouco sobre isso, que é o famoso, a melhor defesa é o ataque. Gente, mas a gente não precisa estar em defesa o tempo inteiro. A melhor defesa é o ataque, né? Eu acho interessante, assim, a gente tá pegando termos da natureza e descontextualizando eles. A melhor defesa é o ataque se você estiver encurralado e você é um animal pequeno e um grande predador te encurrala. A melhor defesa é o ataque. Mas você não precisa estar justificando que a vida é um campo de batalha. Inclusive, isso é uma lente de trauma, né? Essas pessoas... exato, total. Eu chamaria isso é uma coisa que eu trabalhei com um cliente, que é o arquétipo do Rambo, né? O Jung traz o arquétipo do herói, que eu acho que é a vibração, que é aquele instinto que todo mundo tem dentro, do tipo assim, não... Eu tenho um desafio, um dragão para matar e vencer e vou, né? Essa motivação corajosa, essa coisa eu consigo, que é o herói. Mas aí, o que acontece? Algumas pessoas, e isso é uma forma de vencer na vida, elas se utilizam muito da ira e da raiva para conseguir algumas coisas, né? Então elas conseguem os seus objetivos e os seus resultados, mas muito nessa ótica de que a vida é um campo de batalha e ela é o Rambo e ela não pode desistir, ela tem que lutar, né? E aí a pessoa consegue várias situações, mas ela não consegue gozar quando ela consegue o que ela sempre sonhou, ela não consegue vivenciar essa realidade, porque ela não foi construída no lugar de afeto e amor e esperança e desejo e propósito. Ela foi construída com raiva, com vingança, né? Então, quantas vitórias as pessoas acham que estão vencendo só para esfregar na cara da outra pessoa, né? Às vezes, será que tá ganhando mesmo? Será que isso é uma vitória? Como que é um domingo à noite nesse travesseiro, né? Assim, domingo, 9 horas da noite, a gente já vai ouvindo assim o Fantástico, já sabe que segunda-feira tudo começa de novo. Como que é? Tá uma tranquilidade ou não? Aí isso já é um fator, né? Mas esse arquétipo da luta. Então você dá uma opinião, por exemplo, assim, também uma outra coisa que acontece, né? Essa coisa da luta muito, muito rápida para opiniões diferentes. Eu não preciso gostar das mesmas coisas que você gosta, mas é muito engraçado quando, por exemplo, eu falo assim, nossa, eu adoro azul, e a pessoa responde assim, não, eu adoro vermelho. Desculpa, só tô sendo muito sincero, eu gosto de vermelho. Pra mim, vermelho é muito melhor. E aí você vai ficando angustiado, porque agora parece que você tem que defender o fato de você gostar do azul, porque a outra pessoa trouxe o vermelho e ela precisa falar da verdade dela. Então, claramente, assim, se você é sensível o suficiente, você sabe que aquilo dali fala de uma outra experiência que aconteceu em um outro lugar com outras pessoas, mas que de alguma forma está se encontrando na interação comigo, né? Isso também é uma resposta ao trauma, né? Dentro das interações. Tu consegues visualizar essas coisas também, Fer? Me conta exemplos nesse sentido que você tenhas percebido. Então, o que me veio realmente foi uma outra forma, aí que também é essa consequência do trauma, o trauma falando, né? Que é o que a gente chama de resignação. Então, quando o organismo ele não consegue nem fazer a luta e nem fazer a fuga, ele precisa fazer uma coisa que é desligar o sistema. Então, ele desiste, sabe assim? Aquela pessoa que tá passando por um monte de coisas super difíceis, inimagináveis, e ela não faz nada. E ela não sente que ela tem a capacidade de lidar com aquilo. Então, sabe aquelas pessoas que ficam muito num discurso meio tipo, mas não tem o que fazer, é assim mesmo, porque não adianta fazer nada, as pessoas são desse jeito, é isso que tem pra hoje. Então, isso vem de um lugar realmente, assim, dessa desistência, é uma desistência aprendida.
Sim. Né? Então, eu sei que eu já falei aqui antes, mas quando a gente fala também sobre desamparo aprendido, a gente está falando sobre esse lugar. O desamparo aprendido, ele vem de um lugar de trauma, né? Em que essa pessoa aprendeu que não adianta ela fazer nada, não adianta ela chorar, não adianta ela pedir ajuda, não tem ninguém, né? Então, não tem ninguém que vai me ajudar, não tem ninguém que vai estender a mão. E a gente fala sobre um lugar que ele é muito doloroso, né, Judy? Porque a pessoa, ela não se permite nem sofrer por essa resignação dela, porque também não adianta. Então, É o desamparo aprendido, né? Eu acho que é um nome que ele é autoexplicativo. Ele é um desamparo aprendido. Eu te ensino que você não vale nada. Exatamente, Que você vai estar desamparado, não importa o que você faça, assim. Sim. Então, eu vendo, assim, na clínica, quantas são as pessoas que têm realmente isso como algo absolutamente normal, porque tiveram que aprender a se acostumar com essa realidade, com o fato de que realmente não tem ninguém, não teve ninguém e não vai ter ninguém na cabeça delas. Então, a importância da gente trabalhar isso, porque às vezes são pessoas que têm uma rede de apoio incrível, cheio de pessoas que amam, que querem bem, que estão ali, mas elas não conseguem nem pedir ajuda, né? Eu acho que isso é um ponto importante. Às vezes é muito difícil você se educar uma coisa que deveria ter vindo de um outro lugar. Eu não estou dizendo que é impossível e eu também não estou projetando que os nossos cuidadores e responsáveis devem ser punidos e responsáveis por tudo. Eu acho que cada geração tem os seus desafios, né? Mas, assim, a geração dos nossos pais era aquela que não precisava fazer terapia, que estavam ótimos. Eles claramente não estavam ótimos, né? A gente tem aí, por exemplo, tipo assim... Todas as famílias do Brasil quase romperam nas eleições, isso é um sintoma, né? Tipo assim, irmãos que não se falam, assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, uma cagada, assim, uma incoerência, uma fragmentação e inconsequência e tudo, assim, nada estável, nada tudo uma loucura. E como que você consegue dizer que não precisa de terapia, né? Então, isso que é uma defesa, né? E é uma resistência que para mim é muito triste. Essa coisa da resignação que eu percebo na clínica nossa, é assim tão forte, assim. Eu tenho alguns exemplos para dar que eu acho que são exemplos bem fortes, assim, né? Por exemplo, a gente tá falando de relacionamentos que são falidos, que qualquer pessoa que convive com aquele casal olha e diz assim, meu Deus do céu, tipo assim... Pode até ser que pareça que vocês se dão bem, porque tem uma mesma coreografia acontecendo, mas assim, a motivação disso parece muito mais um trauma do que um amor, do que uma harmonia e tal. Mas vamos para um exemplo basiquinho, né? Que assim, é bem fácil de entender. Higiene básica. Pessoas muito negligenciadas não tomam banho, não esquecem de escovar o dente, esquecem de comer. Esquecem de que tem ritual, né? Café da manhã, almoço. Isso é um desamparo aprendido. Uma pessoa que não desabafa. Quantas vezes ela quis conversar ou explicar a verdade dela, e quando ela abria a boca, ela já recebia um corte, ela já recebia uma punição, uma caras e bocas, um deboche. Essa pessoa não vai desabafar nunca mais. Você não vai ter acesso ao íntimo dessa pessoa, né? Então, isso é interessante. Desamparo aprendido. Então, eu tô reconhecendo que eu tenho a capacidade de ensinar alguém a se abandonar. Isso é uma coisa importante, porque a gente não quer isso, né? E eu acho que na terapia a gente faz um caminho contrário. A gente estimula a pessoa a se encontrar, a se amar, a se respeitar. Então, é isso. Interessante. Bom, então o que eu queria falar, né, Júlio, sobre um tema aí que a gente fala sobre um trauma um pouco mais complexo, não que os outros não sejam, tá, pessoal? Eu acho que os outros, eles estão muito nessa subliminaridade, assim, que a gente não percebe. Mas isso que eu vou falar, que é sobre o transtorno de estresse pós-traumático, é algo que fica muito visível, né? Então, esse é um transtorno que foi percebido depois do tempo de guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. E é um transtorno que acontece especificamente mais em situações de acidentes. Então, dessas situações que a gente falou lá no começo, de situações muito intensas, muito impactantes e repentinas, e muito violentas,
né? Então, o que isso causa, o transtorno de estresse pós-traumático, que aí quando você fala sobre sequestro, situações de catástrofes, as pessoas que estão com esse transtorno, elas começam a apresentar sintomas que trazem um prejuízo muito grande. Então, muitas delas podem ter alucinações, então não conseguem... elas dissociam do momento da realidade com algum gatilho, e isso faz com que elas revivenciem o trauma novamente. Muitas vezes acabam indo para um componente bastante agressivo, né? Por conta desse trauma, assim, nesse momento em que vem essa alucinação. São pessoas que podem ter uma dificuldade muito grande para dormir, uma quantidade de irritabilidade com coisas que antigamente elas não tinham. Então, realmente é um transtorno que tem um nível de seriedade e prejuízo muito, muito grandes, né? Então, a quantidade de pessoas que sofrem de transtorno pós-traumático, que não sabem e que podem, inclusive, levar a suicídio, né? Que é uma coisa muito séria aqui. Então, realmente, é pra gente falar sobre algo que excede, assim, a capacidade do organismo de se acomodar e de se adaptar a essas situações, e que traz essa necessidade básica, assim, de fazer terapia, de trabalhar isso, né, com aí aproximações sucessivas, com calma. Então, as pessoas que passarem por isso, que tiverem essa necessidade, saber que esse trabalho tem que ser feito com respeito, né, e com esse acompanhamento com calma, assim, desse processo todo, né, Jude? E eu acho que hoje em dia, pior que todos os soldados que foram enviados para a guerra, uma situação mais horrorosa, mais catastrófica, que dilacera muito mais pessoas e mata, né, é o Tinder. Porque é possível também ter estresse pós-traumático no que tange paquera e amor. Isso pra mim é muito pior do que ir pra guerra. Eu acho que eu preferi ir pra guerra, né? Mas eu acho que esse é um ponto importante pra trazer. Não, mas é sério, porque tu tá descrevendo clinicamente as pessoas que foram enviadas pra guerra. E isso cabe no burnout que as pessoas estão sentindo, por exemplo, em aplicativos de relacionamento. As pessoas estão... Eu me incluo nessa, né? Eu acho que agora eu tô numa outra vibe, mas clinicamente, assim, eu consigo entender muito esse rolê do tipo assim... né? Essa risada vem porque eu não tava esperando que você falasse isso, mas sim, é muito importante. E foi muito autêntico. Foi autêntico, porque, tipo assim, é um caso... Volta pra esse lugar. Eu acho que eu vou bater na tecla desse episódio. Trauma é também do cotidiano. E a gente começou a discutir trauma na psicologia a partir dos grandes casos que são assim... tão explicitamente que eles se utilizam para ilustrar o assunto, né? Mas, por exemplo, à medida em que tu ia falando sobre isso, a gente tá falando aí de pessoas que ficavam sem a família, que muitas vezes precisavam, né, matar, se submetiam a muitas coisas nocivas em prol de uma outra coisa, né? E aí, é claro, a gente não tá indo pra guerra, né? A nossa guerra é os boletos e tudo mais. Mas as pessoas estão carentes, as pessoas gostariam de estar, né, numa relação, aí vão pro Tinder, vão pra um monte de date, aí todo mundo com aquele, na bio, tipo assim, se der match, responda, né, não a monossilábicos, várias leis que ninguém cumpre, né, então isso vai gerando essa coisa do desamparo, né, essa coisa do estresse, essa coisa do... Aí você vai para outros aplicativos que comparam corpo, que comparam genitais, e aí gera um estresse muito grande. Aí você acaba associando que vínculos e contatos, interações, é uma atividade perigo, estressante, comparativa. Sim, né? Então, uma hipervigilância, um sistema nervoso sempre frito, sempre na carência, sempre na falta, quase que uma relação de vício, né? Os aplicativos ali, o sim, o não, o X, o like, não sei o quê. Então, assim, foi curioso, porque tu descreveste um cenário de guerra e eu falei assim, olha, eu acho que de uma forma moderna, né? Eu conheço muitas pessoas que têm sofrimentos agravadíssimos, né, no que tange. Gostaria de estar conhecendo pessoas,
balada não é o o meu Sim. rolê, os aplicativos viraram uma outra coisa, né? E isso virar um trauma recorrente, porque a pessoa ainda não teve o que ela queria, mas buscar isso é uma experiência que reitera, que reforça uma violência, né? Então, é como se você fosse se convencendo aos poucos de que você não quer ou não precisa algo que é muito importante para você, porque o medo da punição, da violência ou do desgaste emocional que vai vir a partir disso pode ser maior. Resposta trauma também, né não? Total, completamente. E assim, eu acho que trazer isso realmente para nossa modernidade aqui, né, Judy? É claro que tem pessoas que tiveram essas experiências de guerra, mas assim, falando sobre si hoje e sobre esse lugar realmente de relação, o quanto as nossas relações, os nossos afetos, muitas vezes são esse lugar responsável por muitos dos traumas que a gente carrega, né? Seja numa relação romântica, seja com família, seja de trabalho. Então, o quanto esses laços, eles carregam esse componente emocional que é muito forte, muito intenso e que deixa um impacto que muitas pessoas nem se dão conta, mas que traz esse nível de prejuízo que você está falando. Então, acho que é importantíssimo a gente reiterar que sim, namorar hoje em dia, estar nessa procura de um relacionamento, muitas vezes é uma das coisas mais traumáticas que as pessoas trazem para terapia. Isso é muito real, assim. E aí, quando às vezes elas conhecem uma pessoa que daria liga, tá todo mundo tão ferido que aí só os traumas interagem, sabe? As pessoas não conseguem estar de fato ali naquela interação, naquela relação. Que eu acho que é isso, né? O trauma, ele traz um automatismo, ele traz uma resposta não escolhida. E isso traz prejuízos na tua vida, né? É um lugar direto de não consciência. Então, a gente tem consequências para essas coisas, né? Mas enfim, Fê, a gente já falou, acho que a gente já conseguiu ilustrar bastante a bad, que é o trauma. A gente pode já ir começando a entrar no tom do que seria para as pessoas, assim, um fio de esperança, né? Do que a gente poderia, então, estar trazendo para elas nessa reflexão de como curar, né, ou de como trabalhar esse trauma. E aí eu queria começar esse bloco do ping-pong reiterando, insistindo nisso, porque se a gente está falando de trauma e de defesas psicológicas na escuta, né, nos sentidos, eu preciso então reiterar isso, porque pode ser que não fique de cara. Trauma é uma experiência intensa, repentina e de não suporte que você lidou. Ela pode acontecer no cotidiano, ela pode acontecer na rotina. Isso tem a ver com o grau de simbolismo que uma coisa significava para ti e o quão intenso aquilo foi. Isso gera um registro, isso gera um complexo. Isso vai acontecer com você. Não tem nada que você possa fazer para evitar que você tenha algum complexo, né? Que você tenha alguma história oriunda de um desencontro muito marcado. Isso vai acontecer com você. Saiba disso. Saiba também que você vai se defender. Então você não vai conseguir acessar tão facilmente tudo isso que a gente está falando, né? A gente tem anos de terapia, eu e a Fê, e um belo dia tomando banho, numa terça-noite, eu me olho no espelho, assim, saindo do banho e digo assim: não acredito. Vem uma reflexão, vem uma. Então eu tipo assim, nossa, não acredito que foi isso que eu fiz realmente, sabe? O trauma ele tem essas coisas. Então acho que é importante trazer isso. E aí, o trauma, né? Então, começando aqui as reflexões para dar também a esperança para as pessoas saberem como lidar com isso, né? Embora muito difícil e muito marcado e associado a uma experiência, o trauma é também, por si só, um portal de cura. Porque ele é tão inconveniente e caricato que ele te diz... Sabe assim, quando você tá andando, você quer muito encontrar um lugar que venda cerveja, né? E aí você começa a ver, assim, aquelas placas neons com setinha apontando para um lugar, para um bar, uma conveniência. Ou você já sai na rua buscando aonde você pode encontrar aquilo, né? O trauma, ele tem essa característica. Ele é caricato, ele é intenso. Mas ele também é uma porta explícita do tipo assim, ó...
tu tem um problema de ser muito desconfiado. Sabe essas pessoas que se orgulham disso? Ah, eu sou muito desconfiado. A pessoa chega, eu testo ela pra ver se eu posso confiar. Que horror, isso é trauma, né? Então, por exemplo, se você é muito assim, né? Eu sou muito desconfiado, eu não confio em ninguém e tal. Esse é o teu dever de casa. Né? Isso é o que a vida tá te convidando. Como seria pra você confiar? Às vezes que eu confiei, eu fui traído. Como que é pra você voltar a confiar? O que você confiar significa pra você, né? Porque às vezes a gente acha que tá ganhando do outro que se deu bem nas nossas custas, mas a gente tá reiterando o trauma, né? Volta pro trauma. Então, é sempre assim. Se a gente, tudo aquilo que tu não presta atenção e cai no automático e é dominado por atitudes e comportamentos que tu não te identifica, que tu até te frustra quando tu te dá conta que tu fez assim, eu não acredito que eu fiz isso, né? Ou então, tipo, meu Deus, por que eu fiz isso de tudo que eu poderia ter feito? Ou então quando você procrastina muito uma atividade, aí quando você faz em 2 minutos, é tipo assim, não acredito que eu sofri 3 meses por isso, era só ter feito isso em 2 minutos. Esses momentos que você se dá conta de que alguém estava te gerindo, tinha alguém no controle que não era você, necessariamente. Isso é uma resposta a trauma. Só que o trauma, ele também é o portal de cura. Então, se você tem a sensibilidade suficiente, aonde tem o teu maior medo e a tua maior emoção acumulada, a tua maior raiva centralizada, aí também tá a tua cura, porque isso é como um nódulo, né? O trauma é como um nódulo no teu processo de viver a vida, no teu processo de fluir. A gente quer que você consiga voltar para um lugar autêntico, um lugar assertivo, um lugar de conexão, um lugar de relação, né? E aí para isso a gente precisa ir tirando esses entulhos, né, que ficam entre você e o outro, entre você e o mundo, fazendo com que se torne difícil, com que esse vínculo se dê, né, Fê? O que você acha disso? Exato. Isso faz muito sentido para mim. E assim, eu acho que aí falando sobre a abordagem que nesse momento eu tô me formando e que vai para um lugar um pouco diferente, né? Que é a terapia focada nas emoções. O trauma é trabalhado nessa terapia através do processamento das emoções que não foram trabalhadas e que não puderam ser vivenciadas lá atrás. Então, quando você fala que o trauma, ele também é o caminho para a cura, justamente é isso, porque é nesse enfrentamento e no processamento dessas emoções, em você entender que você sobrevive, que você dá conta de sentir isso e que a pessoa que vai estar te acompanhando, que é esse terapeuta, ele vai estar te fazendo companhia nessa dor que você vai estar acessando. Então, isso é altamente transformador. É claro que é difícil, né, Judy? Assim, a gente tá falando aqui que esse caminho é possível. Não quer dizer que você não vai sentir essa dor, mas eu acho que é justamente a evitação dessa dor que faz com que você repita todo esse processo novamente em um ciclo que é infinito. E que não te traz nada de novo, não te traz nada de bom, né? E perpetua a dor, né? Você quer fugir da dor perpetuando ela na tua vida. E eu acho importante isso que você faz do elaborar, né? As emoções, elas utilizam essa elaboração e dão vazão também à experiência do trauma, né? Total, exato. Então, é justamente nessa experiência que a gente vai, de alguma maneira, revivenciar, que você vai poder processar tudo isso que naquele momento, por N razões, lhe foi impedido, né? E o quanto que, quando esse momento ele acaba, né? Que assim, que você realmente entra nessa experiência, você sente todo o medo, toda a vergonha, todo o terror, com alguém te acompanhando, porque nesse momento em que você tá na terapia, tem alguém que vai estar com você, né? Te acompanhando para isso. Você não tá mais sozinho. Então, eu acho assim que isso realmente ele traz um empoderamento tão grande, né? Que esse sair desse trauma, essa cura, isso leva para uma transformação muito maior do que a gente imagina, né, Judy? Sim, e destrava, né? O caminho daquilo que te dói tá em lidar com aquilo que te dói, né? E te curar também. Bom, se você gostou desse episódio em que a gente tá falando muito sobre trauma, a gente finalizou aqui dando uma pincelada, né? Só para que você não saia desistindo, não. Sim, mas desesperançoso. Não, é para ficar desesperançoso. Principalmente porque eu estou prestes a fazer um convite, Fernanda.
que é para o nosso próximo episódio, que vai ser sobre fatores de cura, né? Então a gente tá falando hoje sobre trauma, sobre situações difíceis e densas, e aí a gente já fica então te convidando para o próximo episódio, que vai ser sobre fatores de cura, que tem a ver com como que a gente pode ir refletindo e ampliando a nossa consciência para também olhar para aquilo que é positivo, que é potente, que é transformador, que é curativo nas nossas vidas, né? Já que o trauma vai tentar nos impulsionar a olhar para aquilo que é denso, que dói, que fere, então no próximo episódio a gente vai discutir como que a gente pode ver dentro dos desafios da vida, a gente vai trazer algumas situações, a possibilidade de olhar os fatores de cura, que é olhar por um outro ângulo, sem positividade tóxica, mas com um olhar positivo sobre as coisas. Não é isso, Fê? Isso aí. Ah, maravilhoso. Bom, então, nós esperamos vocês no nosso próximo episódio. E se vocês gostaram, a gente quer saber, por favor, falem pra nós. O Jude tá no legitimando.coisas e eu no fernandamalman.psico. E a gente se vê na próxima, né, Jude? Muito obrigada, A gente se vê na próxima. Um beijo a todos e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até o próximo.